Olá pessoal, tudo bem? É muito importante ter vocês aqui para continuarmos aprendendo um pouco mais sobre filosofia. Doravante, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? Nós falamos no capítulo anterior sobre a dúvida e agora vamos falar sobre o diálogo em uma versão filosófica, tá? Para ressaltar alguns pontos aqui, desde a primeira etapa, né, nós estamos falando sobre coisas tidas assim socialmente falando como coisas comuns, né? Mas que quando analisadas por um viés filosófico, elas se tornam algumas coisas interessantes, né? Isso também é mais um atributo da filosofia, né? Não é tornar coisas comuns diferentes, mas é analisar coisas comuns por uma nova perspectiva, por uma perspectiva um pouco diferente, tá? Então, nós vamos também analisar a questão do diálogo, tá? O diálogo que foi abordado na concepção filosófica bem no início da filosofia, né? Porque a filosofia ela é dividida em alguns períodos, tá? A gente tem a filosofia pré-socrática, a gente tem a filosofia socrática, a gente tem a filosofia antiga, temos também a filosofia medieval, moderna, contemporânea, tá? Então são aí 6 a 7 períodos da filosofia e todos eles atrelados ao período também histórico, porque também a nossa história, a filosofia não deixou a história para trás, né? A filosofia é parte da história e associada à história também ela é dividida ali em alguns períodos, né? Esses períodos também têm nome de período pré-socrático ou período socrático e, por exemplo, o período socrático a gente tem o seguinte nome, né? Período socrático ou antropológico, que é quando Sócrates começa a estudar mais e averiguar mais algumas questões associadas ao homem, né? Homem. E o diálogo começa justamente nesse período socrático, né? A análise do diálogo. O diálogo ele está expresso no capítulo 3, né? Sócrates é o filósofo que começa a abordar algo sobre o diálogo, tá? E aí ele faz um estudo específico sobre o diálogo, né? Quais são as regras do diálogo, como acontece o diálogo especificamente, né? E aí ele define que existe uma regra básica para o diálogo. E como na filosofia nós analisamos muito a questão da definição etimológica do termo, né? O diálogo, se vocês observarem bem, se nós formos fazer uma análise da composição da palavra, isso vocês aprendem ali em português, tá? Nós temos o prefixo, o radical e o sufixo da palavra, né? Então, se vocês dividirem a palavra diálogo, né, nós vamos analisar as partes dessa fala. Então, por exemplo, quando no português vocês classificam uma palavra como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, é porque determinada palavra tem uma certa quantidade de sílabas. E a expressão diálogo, se vocês observarem bem, ela é semelhante a uma dessas classificações, né? Uma palavra dissílaba é uma palavra, ou classificada como dissílaba, né? É uma palavra que contém duas sílabas. E se vocês observarem a palavra diálogo, é uma palavra que começa com as mesmas iniciais da classificação dissílaba, né? Diálogo. Então, quando eu uso a expressão diálogo, eu também faço referência a algo relacionado à quantidade 2, tá? E aí, obviamente, a gente já vai começar a analisar a expressão. Um monólogo é uma conversa de uma pessoa para ela mesma, né? Eu tenho ali um monólogo, ou um monólogo é uma conversa ou uma forma de me expressar ao público, mas acontece de forma pessoal e sem interrupções, tá? É um monólogo, uma palavra monossílaba, uma palavra que tem uma sílaba, como um monólogo é uma pessoa só falando. Então, a palavra diálogo, né, semelhante à dissílaba, é uma palavra que contém, ou faz a referência a duas pessoas, né? Então, para se ter um diálogo, ali eu já entro no primeiro ponto, de acordo com a regra básica definida por Sócrates, e existem algumas, né, vamos falar sobre todas aqui. A primeira delas a regra básica do diálogo é ter no mínimo duas pessoas, tá? De dois. Então,
A regra básica do diálogo é ter no mínimo duas pessoas. E aí Sócrates também define que para se ter um diálogo, além de duas pessoas, é necessário que se tenha uma proposta de conteúdo. Tá? Se tiverem duas pessoas no mesmo ambiente, mas as duas pessoas caladas, então não se tem um diálogo ali. Tem duas pessoas no mesmo ambiente, mas caladas. Tá? Então, Sócrates define, é preciso ter duas pessoas e que, no mínimo, uma dessas pessoas proponha um assunto. Então, estamos em um determinado lugar, uma sala de aula, e aí o colega propõe um assunto. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre política. E aí, a partir do momento em que se tem uma proposta de conteúdo e um dos interlocutores ou proponente do conteúdo fala, instiga o seu companheiro de diálogo, né? Eu sou companheiro de diálogo, e este responde, a partir daquele momento tem-se um diálogo. Porque se houver uma proposta de conteúdo e só um dos indivíduos falarem, nós teremos um monólogo, tá? Então, um diálogo é a união, né? Ou a aproximação de duas pessoas, tá? Com uma proposta de conteúdo por uma dessas pessoas, e aí, consequentemente, nós temos o diálogo, né? Diálogo. Duas pessoas com a proposta de conteúdo e sucessivamente ou possivelmente uma conversa, tá? Essa é a regra básica do diálogo. Anota aí, regra básica do diálogo no mínimo duas pessoas e uma proposta de conteúdo para essas pessoas, uma proposta de assunto, ok? Mas Sócrates ficou conhecido principalmente com um método dialógico. O método dialógico era justamente essa questão dessa regra do diálogo. Existia um método para se dialogar. Existia uma regra para se dialogar. Eu não posso só falar, estou dialogando com alguém, mas não tenho perspectiva alguma, não se tem proposta de assunto, não se tem absolutamente nada, tá? Então, o método dialógico é um método que traz a lógica, a concepção de duas coisas. A proposta é duas pessoas, seriam essas duas coisas, abre aspas, tá? Essas seriam as duas matérias-primas importantes ou fundamentais para o diálogo, tá? Mas Sócrates não ficou apenas desenvolvendo algo relacionado à estrutura do diálogo, né? Porque o diálogo, essa estrutura, é isso que eu falei. Sócrates desenvolveu algumas características do diálogo. Quais eram essas características do diálogo? É como se ele tivesse desenvolvido a sua própria técnica do diálogo. Então, dentre essas técnicas todas, né, averiguadas e comprovadas, ele também desenvolve a sua forma pessoal de dialogar. E essa ficou conhecida no mundo todo, em diversos lugares, que a gente chama de ironia e maiêutica, né? O que era essa ironia e maiêutica? Vocês gravem isso também, tá? É importante. A ironia e maiêutica, utilizada principalmente hoje em dia por psicólogos, psicanalistas, terapeutas, tá? A ironia e maiêutica, inicialmente, não era nada mais, nada menos que um método de ouvir e produzir no interlocutor ou no emissor da mensagem respostas para os seus próprios conteúdos ou suas próprias dúvidas, tá? É como que se nós fôssemos conversar, eu fosse conversar com a Maria, com o José, com o João, ou seja lá com quem quer que seja, tá? E através das minhas perguntas, eu produzisse no João, na Maria, no José, as respostas para as suas próprias inquietações. E era assim que acontecia. O que acontecia, né? À época, os moradores de Atenas, eles eram muito questionados, eu não diria questionados, né? Eles eram curiosos do conhecimento, porque nós estamos saindo de uma idade em que tudo era atribuído aos deuses da mitologia grega, né? Todos os acontecimentos aqui presentes eram atribuídos aos deuses da mitologia. E Sócrates traz mais uma concepção racional para a sociedade. E ele fazia as pessoas despertarem para o conhecimento
através desta ironia e desta maiêutica. Ironia de, muitas vezes, perguntas, algumas perguntas tidas como idiotas, né, como irônicas mesmo, tá? Em um diálogo com alguém, ele possivelmente fazia algumas perguntas que as pessoas até questionavam. Sócrates, você que é tão inteligente fazendo esse tipo de pergunta? Então, era um método, era um argumento que Sócrates utilizava para que as pessoas, abre aspas, tá, não percebessem ou não se apercebessem concedendo resposta para as suas próprias dúvidas, para os seus próprios questionamentos. Porque para Sócrates, e aqui eu já entro na maiêutica, o que é a maiêutica? É um método de fazer surgir na pessoa as suas próprias respostas para os seus questionamentos. Tá? Então, Sócrates tinha esse manejo no diálogo, né? Através de perguntas até tidas como irônica, ele ia mapeando o pensamento das pessoas e, através da maiêutica, ele fazia com que as pessoas produzissem em si as suas próprias respostas. Quantos de nós, segundo Sócrates, né, não temos as nossas próprias convicções, não temos as nossas próprias respostas para as nossas inquietações, mas elas estão tão guardadas dentro de nós que nós não fazemos questão alguma de querer saber, questão alguma de querer aflorar, trazer para fora todas essas respostas. Então, por exemplo, alguns historiadores até comentam, né, que se Sócrates fosse vivo e hoje conversasse com algum de nós aqui, tendencialmente, em poucos minutos nós não acreditaríamos mais, não teríamos tanta convicção em aquilo que acreditamos tanto, né? E, por exemplo, Sócrates também colocando a ironia e maiêutica em prática, e tem alguns exemplos na internet sobre ironia e maiêutica, só vocês colocarem no Google e já dá para ver a ironia e maiêutica em Sócrates. Vocês clicam ali em imagens, vai ter algumas chargezinhas com alguns exemplos de ironia e maiêutica. E certa feita, Sócrates foi conversar com um juiz e questionou o juiz sobre o juiz ia passando e ele pergunta ao juiz o que o juiz, ou qual é o trabalho dele. E o juiz diz, o meu trabalho é desenvolver e empregar a justiça, né? Aplicar a justiça. E aí Sócrates pergunta para o juiz, o que é a justiça? E aí, nesse primeiro momento, os dois começam a dialogar, mas no final do diálogo, e aí existe o diálogo, depois eu posso até traduzir para vocês, o juiz não tinha mais a convicção do que era a justiça para ele, tá? Então, é muito pertinente o tema, é um tema muito interessante. Depois nós podemos adentrar um pouco mais na ironia e maiêutica, trazer alguns exemplos para vocês. Mas é importante na aula de hoje vocês terem a seguinte definição. De forma inicial, né, a estrutura do diálogo, no mínimo 2 pessoas e uma proposta de conteúdo para se ter um diálogo, tá? Esse é o método dialógico, essa é a composição do diálogo. E em seguida apresentei para vocês a ironia e maiêutica, que é um método socrático de fazer surgir nas pessoas as suas próprias convicções sobre os seus próprios questionamentos. Tá, pessoal? Então eu espero ter colaborado com vocês e acredito que nós teremos mais outras boas aulas. Na próxima semana eu vou deixar uma tarefinha com vocês sobre essa aula de hoje, tá bom? Um abraço.